Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde, filtrando-se por entre as árvores, formava manchas de luz no chão do parque. Thomas Nidiay, um homem de 40 e poucos anos com um olhar calmo porém penetrante, lia um romance em silêncio. Ex-soldado e agente da DGSI, aquele lugar tranquilo era um refúgio para ele, um refúgio de paz onde podia esquecer, mesmo que por um instante, as sombras do passado. No entanto, uma tensão imperceptível o pesava. Seus instintos aguçados, vestígios de seus anos de serviço, sussurravam que algo estava prestes a perturbar essa tranquilidade. Não muito longe dali, Lucas Bertrand, um policial com 2 décadas de serviço, fazia sua ronda diária. O parque costumava estar silencioso àquela hora, e os poucos rostos pelos quais passava eram familiares. No entanto, seu olhar pousou em Thomas, sentado sozinho em um banco. Um homem negro sozinho, lendo um livro grosso que parecia muito além da leitura leve que Lucas imaginava para um passante comum. Seja por impulso ou por hábito, sentiu uma pontada de desconfiança. Lucas, acostumado a seguir seus instintos, justificou-se interiormente. Estava apenas fazendo seu trabalho, nada pessoal. No entanto, no fundo, sabia que não era a primeira vez que reagia daquela maneira sem motivo aparente. Respirando fundo, Lucas ajustou o cinto de segurança e caminhou até Thomas, seu olhar tentando penetrar alguma falha invisível. Olá, disse Lucas, tentando manter o tom cordial, embora sua cautela transparecesse em seu comportamento. Thomas, acostumado a esse tipo de interação, não demonstrou nenhum sinal de aborrecimento. Afinal, já vira coisas muito piores. Fechou o livro com um gesto comedido, revelando a capa, um clássico da literatura francesa. Olá, ele respondeu, com a voz calma, mas com uma confiança que pareceu perturbar Lucas um pouco. O policial hesitou por um segundo, tentando justificar sua ação. Posso ver seus documentos? Ele finalmente perguntou com um tom neutro, mas imbuído de uma autoridade que revelava um preconceito implícito. Thomas ergueu uma sobrancelha, os olhos fixos em Lucas com uma intensidade silenciosa. Sabia que não precisava cooperar, que tinha direitos. Mas também conhecia a realidade. Recusar-se a cooperar poderia transformar uma interação já tensa em um confronto sem sentido. Respirando fundo, optou por usar a carta da conciliação. Com lentidão calculada, ele tirou os papéis do bolso interno e os entregou a Lucas, olhando-o diretamente nos olhos. Aqui, ele disse simplesmente. Lucas agarrou os papéis, mas seu olhar pousou por um instante no rosto impassível de Thomas. Algo naquele encontro o enervou, uma sensação de desconexão, como se o homem sentado à sua frente enxergasse além daquela simples interação. Talvez estivesse em seu olhar, ou talvez na maneira como ele permanecia perfeitamente calmo, sem nenhum traço de culpa ou medo. Apesar da falta de provas incriminatórias, Lucas persistiu em suas suspeitas. Convencido de que estava seguindo seus instintos, decidiu algemar Thomas. O tilintar metálico das algemas ecoou pelo ar, rompendo a tranquilidade do parque e atraindo a atenção dos transeuntes. Olhares perplexos, alguns indignados, outros hesitantes, permaneciam na cena. Uma mãe puxou delicadamente a filha pela mão para que se afastasse, enquanto um casal trocava murmúrios incrédulos. Thomas, no entanto, permaneceu impassível. Não resistiu, mas seu olhar falava por si. Transmitia um profundo cansaço, o de um homem acostumado a ter que provar sua inocência simplesmente pela cor da pele. O silêncio no carro da polícia era pesado. Thomas, preso ao banco de trás, olhava pela janela para o horizonte, com o rosto revelando uma mistura de resignação e dignidade. Lucas, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável. A calma de Thomas, longe de tranquilizá-lo, o perturbava profundamente. Normalmente, ele se sentia justificado em suas ações. Os suspeitos que ele apreendeu protestavam, gritavam e às vezes até se irritavam. Mas agora, diante daquele silêncio estoico, ele se via confrontado com suas próprias decisões, e algo dentro dele vacilava. Para se firmar, olhou rapidamente pelo retrovisor, observando Thomas furtivamente. Esperava ver raiva ou medo, mas o que viu foi outra coisa: fadiga. Não a fadiga de um homem que teme por sua liberdade, mas a fadiga de um homem desgastado pelo peso do preconceito que nunca mereceu. Uma vozinha dentro de Lucas, aquela que ele frequentemente ignorava, começou a sussurrar. A voz que ele aprenderá a abafar ao longo dos anos, sussurrou-lhe. E se você estivesse errado? Os quilômetros se estendiam, pontuados pelo ronco monótono do motor. A cada sinal vermelho, a dúvida crescia, corroendo a confiança habitual de Lucas. Por que ele realmente havia parado aquele homem? Seria realmente o instinto do qual se orgulhava, ou simplesmente um reflexo,
alimentado por preconceitos que ele nunca se dera ao trabalho de questionar. Ao pararem em um cruzamento particularmente movimentado, um jovem pegou o celular para filmar a cena. Lucas percebeu isso com o canto do olho e sentiu uma onda de constrangimento crescer. Ele sabia o que isso significava. A filmagem estaria nas redes sociais antes mesmo de chegarem à delegacia. Os transeuntes começaram a murmurar, alguns apontando para a viatura, outros trocando olhares escandalizados. Thomas virou a cabeça ligeiramente, encontrou o olhar de Lucas pelo espelho retrovisor e falou pela primeira vez desde sua prisão. Você sabe que eu não fiz nada, certo? A pergunta, formulada com calma, atingiu Lucas como uma lâmina afiada e precisa. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Essa simples observação, proferida sem raiva ou provocação, abalou as escassas justificativas que ele havia construído para si mesmo. Ao chegar à delegacia, Lucas apresentou os documentos de Thomas a Julien Caron, um jovem policial de plantão, que digitava distraidamente em seu teclado. Quando Julien digitou o nome no sistema, sua expressão mudou radicalmente. O olhar sério que lançou a Lucas revelava uma mistura de surpresa e preocupação. Você deveria levar o Sr. Nidiai diretamente para ver o capitão Camille Morel, disse Julien, visivelmente perturbado, seu tom cheio de uma estranha contenção. Lucas franziu a testa perplexo, mas obedeceu sem questionar. A caminho do escritório do capitão, lançou olhares furtivos para Thomas, cujo comportamento imperturbável amplificava sua própria inquietação. Uma pergunta não parava de lhe passar pela cabeça. Por que esse jovem oficial parecia tão nervoso? Lucas bateu timidamente na porta do escritório. Uma voz firme respondeu. Entre. A capitã Camille Morel, uma mulher de 40 e poucos anos, olhar penetrante e postura ereta, estava sentada atrás de uma mesa impecavelmente organizada. Seus olhos imediatamente pousaram nos papéis de Thomas que Lucas lhe entregou. Ao ler o nome, sua expressão mudou. Suas feições endureceram, mas não era hostilidade, mas sim uma mistura de seriedade e aborrecimento. Oficial Bertrand, saia do escritório, ela ordenou com uma voz autoritária, seu tom não deixando espaço para interpretação. Lucas obedeceu com a garganta seca. Atrás da porta fechada, ele esperou com o coração disparado. Cada segundo parecia prolongar sua ansiedade, e ele tinha a vaga sensação de que suas ações tinham acabado de desencadear uma tempestade. Sua carreira, sua honra, tudo parecia estar por um fio. E quanto mais o silêncio se arrastava, mais uma luta interna o consumia. E se eu estivesse errado? E se eu me deixasse guiar por um preconceito, por uma ideia que eu nunca questionei? Dentro do escritório, a capitã Morel se dirigiu a Thomas com genuína empatia, seu tom contrastando com a autoridade que ela havia demonstrado a Lucas. Senhor Nidiai, peço sinceras desculpas por esta situação. Sabemos quem o senhor é e o que representa. Deseja apresentar uma queixa contra o policial Bertrand? Thomas, ainda calmo, olhou fixamente para um ponto indefinido à sua frente. Após um breve silêncio, respondeu com a voz contida revelando profundo cansaço, mas também uma sabedoria incomum. Não se trata de reclamar, capitão. O que eu quero é que este oficial entenda o impacto de suas ações. Não é a primeira vez que isso acontece comigo e infelizmente não será a última. Mas se algo pode mudar, então devemos aproveitar esta oportunidade. A capitã Morel assentiu, impressionada com a compostura de Thomas. Ela sabia que estava lidando com um homem acostumado a situações muito mais sérias, mas também determinado a transformar uma injustiça pessoal em lição para os outros. Ela chamou Lucas de volta ao escritório. Ele entrou lentamente com o olhar baixo, evitando cuidadosamente o de Thomas. Sentou-se na cadeira que Morel havia designado, com as costas rígidas e as mãos suadas apoiadas nos joelhos. Morel falou, cada palavra pesava como uma frase. Policial Bertrand, o que o senhor fez hoje não foi um erro simples. O senhor agiu com base em preconceito, e isso mancha não apenas o seu uniforme, mas também a confiança do público em nossa instituição. O senhor Nidiai optou por não apresentar queixa, o que, na minha opinião, demonstra grande generosidade da parte dele. Mas ele deseja falar com o senhor, e quero que o ouça. Lucas engoliu em seco, sentindo o peso da atenção de Thomas sobre ele. Finalmente Thomas falou, sua voz calma, mas firme, ecoando como um sino na sala. Policial Bertrand, o que o senhor fez hoje é mais do que um simples erro profissional. É uma ação que infelizmente reflete algo mais profundo, algo que vai além do seu uniforme ou das suas funções. Não o culpo pessoalmente, porque sei que esse tipo de reflexo é resultado de décadas de condicionamento. Mas o senhor precisa entender o seguinte: toda vez que age com base em um preconceito, você inflige uma ferida. Não apenas a mim,
mas a todos que estão assistindo, a todos que vivem essa realidade todos os dias. Ele fez uma pausa, deixando que Lucas assimilasse suas palavras. Não estou tentando te humilhar ou punir. O que eu quero é que você pense. Por que me prendeu? Foi porque eu realmente representava um perigo, ou foi algo mais subconsciente? E se for o último caso, então há trabalho a ser feito. Não apenas por você, mas pela instituição que você representa. Lucas ergueu lentamente a cabeça, finalmente encontrando o olhar de Thomas. O que viu ali o desarmou. Nenhuma raiva, nenhum desprezo, mas uma profunda humanidade. Uma humanidade que o alcançou apesar de tudo. Você achou que estava seguindo seus instintos, mas esses instintos são falhos, disse Thomas com uma voz calma, porém firme. Cada ação que você toma tem consequências reais na vida das pessoas. Hoje fui eu. Amanhã, será outra pessoa. Não se trata de emprego ou status, mas de respeito e humanidade. As palavras de Thomas atingiram Lucas como um trovão. Pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu o peso de suas ações. Os muros que erguera ao seu redor para se proteger, seu orgulho como policial, sua certeza de que seu julgamento era infalível, estavam lentamente se rompendo. Os alicerces de sua identidade profissional tremeram sob a força dessa verdade que ele ignorara por tanto tempo. A vergonha fria e implacável inundou suas veias, substituindo gradualmente a confiança que sempre possuíra. A culpa se tornou cada vez mais presente, invadindo cada canto de sua mente. Sentia-se nu, como se toda a sua existência até então tivesse sido construída sobre alicerces frágeis, que um simples deslize mental poderia fazer ruir. Thomas, um homem que no entanto optara por não buscar vingança, acabará de empurrá-lo para confrontar suas próprias falhas. O olhar deste último, imbuído de dignidade, mas também de tristeza, o desestabilizava ainda mais. O capitão Morel, que observava silenciosamente a conversa, finalmente quebrou o pesado silêncio. Sua voz era firme, mas sem raiva, quase paternal. Policial Bertrand, o senhor será suspenso do serviço por tempo indeterminado e passará por treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente e racial. Esta experiência deve servir de lição para o senhor e jamais se repetir. Isso não é apenas para o seu bem, mas para o bem do futuro de todos aqueles a quem o senhor servirá. Lucas assentiu, incapaz de falar. Sua garganta estava apertada, cada palavra que ele costumava dizer para se justificar parecia ter evaporado. Ele olhou para baixo, incapaz de encarar o capitão ou Thomas por mais tempo. Uma pesada sensação de derrota o invadiu, mas ele sabia que era merecida. Justiça não poderia existir sem responsabilidade, e hoje, ele a testemunhava mais do que nunca. Thomas levantou-se lentamente, ajeitando o casaco com um gesto comedido. Virou a cabeça para Lucas uma última vez, com o olhar penetrante fixo nele. Então, com voz calma, mas firme, disse: a verdadeira coragem não é seguir cegamente os seus instintos, mas questioná-los. É nesse questionamento que encontramos a força para crescer e evoluir. Se você realmente quer ser um homem melhor, um policial melhor, comece entendendo isso. Então, sem dizer mais nada, dirigiu-se à porta. Não havia rancor em seus gestos, apenas uma sensação de dever cumprido. Ele não buscará o confronto, mas o provocara por um motivo: ajudar Lucas a entender o que ele não queria ver até então. Antes de sair, virou-se uma última vez, suas palavras ecoando no ar. Um homem não pode mudar sem se confrontar. Não deixe que o orgulho o cegue por mais tempo. Ele girou a maçaneta e saiu, deixando para trás um silêncio pesado, quase solene. Lucas, sozinho no quarto, olhava para o chão, as palavras de Thomas se repetindo em sua cabeça. A cena que acabará de se desenrolar o marcaria para o resto da vida. Não se tratava de um simples erro nem de uma lição comum. Era um ponto de virada. E embora ainda não estivesse pronto para aceitar tudo, sabia de uma coisa: acabará de receber a chance de se reinventar. Naquele dia marcado pela injustiça, havia um vislumbre de esperança. Talvez a mudança fosse possível mesmo nas mentes mais fechadas. Talvez Lucas também pudesse aprender a ver as coisas de forma diferente. Mas para que isso acontecesse, ele primeiro teria que se libertar do orgulho e encarar a verdade.